Olá! Quem nunca parou para pensar? Será que estamos vivendo nos últimos dias? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo num documento cristão que argumenta exatamente isso, que o fim da era está muito mais perto do que a gente imagina. Vamos analisar juntos os sinais, os cálculos e as profecias que sustentam essa visão de um evento iminente e transformador. E logo de cara, a mensagem central é de uma urgência que não dá para ignorar. Veja só essa citação. Não é uma sugestão, é uma afirmação. Essa ideia de que o tempo está se esgotando é, na verdade, o motor que impulsiona todo o argumento que a gente vai ver. E para a gente entender como se chega nessa conclusão, vamos seguir o raciocínio deles passo a passo. Primeiro, porque acreditam que o retorno é iminente. Depois, que sinais eles enxergam no mundo hoje? Como é que fazem um cálculo profético do tempo? O que seria o tal do arrebatamento? E, por fim, qual é o chamado à preparação? Certo, vamos ao primeiro ponto, então. A base de toda essa argumentação é a crença de que a segunda vinda de Cristo vai ser algo repentino, sabe? Totalmente inesperado para a maioria das pessoas. Essa analogia do ladrão é bem forte, né? A ideia é que o evento vai pegar o mundo de surpresa. Mas aqui tem um contraponto interessante no texto. Embora a hora exata seja um mistério, os fiéis poderiam reconhecer a estação, ou seja, a proximidade do fim, se observassem certos sinais. Tá, e que sinais seriam esses? A segunda parte do argumento é justamente essa, que as evidências dessa estação já estariam por toda parte. O documento olha para as questões sociais e globais de hoje e as interpreta como provas bem concretas. O interessante aqui é ver como a fonte detalha uma decadência moral bem específica. Coisas como o materialismo sem freios, a ganância, a corrupção, a quebra de autoridade na família, por exemplo. Tudo isso não é visto só como problema social. Para quem escreveu, são o cumprimento literal de profecias sobre os últimos dias. E além desses sinais sociais, o documento lista eventos globais que, bom, a gente reconhece das manchetes, né? Fome, guerras, desastres naturais, pandemias, eles não são apresentados como coisas aleatórias, mas sim como cumprimento direto de profecias bíblicas, reforçando aquela ideia de que o tempo está se esgotando. Agora o argumento fica mais específico. Sai da observação dos sinais para entrar num cálculo teológico. A fonte apresenta uma interpretação da história humana que coloca nossa geração, especificamente, como a última. E isso com base num suposto plano divino de 6.000 anos. A lógica aqui é a seguinte: a história humana seria dividida por Deus em 3 grandes períodos de 2.000 anos cada. O primeiro, de Adão até Abraão. O segundo, de Abraão até a primeira vinda de Cristo. E o terceiro e último, que estaria se encerrando justamente na nossa era, para dar lugar a um novo milênio de descanso. Mas olha só, apesar de todos os outros sinais, o texto eleva um evento histórico específico acima de todos os outros. É descrito como a prova definitiva, sabe? A peça final do quebra-cabeça que confirmaria que a contagem regressiva final já começou. E esse evento é a restauração do Estado de Israel em 1948. Para o autor do documento, este é o sinal supremo. É visto como o cumprimento de uma profecia-chave que teria dado o pontapé inicial para a última geração, aquela geração que, segundo a profecia, veria o desenrolar de todos os eventos finais. Com o cenário todo montado e o tempo já calculado, vamos agora para o clímax da profecia, o evento em si conhecido como arrebatamento, o momento em que os fiéis seriam levados da terra, segundo os detalhes da fonte. A fonte descreve uma sequência de eventos, assim, incrivelmente dramática. Tudo começa com a descida de Cristo e o som da trombeta de Deus. Imediatamente, os que morreram na fé ressuscitam. E então, num piscar de olhos, os crentes que estiverem vivos são elevados para encontrar Cristo nos céus. O ponto crucial aqui é que o resultado desse evento depende totalmente da preparação de cada um. O documento apresenta 2 destinos opostos. De um lado, um encontro glorioso para os que estavam vigilantes. Do outro, o que é descrito como tormento eterno para os despreparados. As consequências, segundo essa visão, são eternas. E isso nos leva à parte final, a parte mais prática desta análise. Diante de uma profecia tão urgente, quais são as instruções concretas que são dadas aos crentes? O que significa, na prática, estar preparado? A preparação, então, é definida como uma purificação moral e espiritual. Citando as Escrituras, a fonte lista uma série de comportamentos a serem abandonados. A mensagem é bem direta. A prontidão espiritual exige uma ruptura ativa com o pecado,
porque, segundo essa visão, só assim é possível herdar o reino de Deus. E assim a gente conclui esta análise. O que fica é uma reflexão poderosa sobre como textos proféticos, mesmo tão antigos, continuam até hoje a influenciar profundamente a visão de mundo, a interpretação de eventos e as escolhas de vida de milhões de pessoas. Fica a pergunta no ar: de que maneiras essas profecias continuam a moldar o nosso mundo hoje?